Boa noite para quem nos vai ouvir agora. Vamos começar uma nova rúbrica, em que esta nova rúbrica terá como título Pensar Santo Tomé e Príncipe. Pensar Santo Tomé e Príncipe, o que é que nós vamos fazer nesta uma hora? Refletir um bocado o nosso país economicamente. O que é que há, o que é que não foi feito, o que é que foi mal feito e o que está para fazer e como devemos fazer. Vai ser uma rúbrica que vou ter aqui todas as semanas, cada sexta-feira, às 20 horas e 30 de Portugal às 21 horas de Portugal e às 20 horas de Santo Tomé e Príncipe. Esta é a primeira. Vou trazer nesta primeira dois conhecidos santomenses, do público santomense. O empresário João Gomes e o outro, o empresário João Gomes e outro, o economista também santomense Henrique Mata. É com essas duas individualidades que vamos ter aqui este momento de alguma conversa acerca da economia de Santo Tomé e Príncipe. O que é que está para fazer? O que é que devemos fazer? Sobretudo agora que nós estamos a confrontar com o dilema imposto, um novo paradigma imposto pelo coronavírus, e traz a Santo Tomé e Príncipe mais um desafio, para além dos outros todos que nós conhecemos desde 45 anos da independência. Boa noite, João Gomes. Boa noite, Henrique. Muito obrigado por aceitar este convite para nós falarmos de Santo Tomé e Príncipe, falarmos do nosso país, falarmos da perspectiva e o futuro que nos espera após o coronavírus. Eu começava aqui por fazer uma apresentação muito sucinta. O João Gomes é um empresário conhecido pelos santomenses, gestor, engenheiro de formação, gestor de profissão e empresário. Que ao longo desses anos todos tem estado aqui a dedicar em várias áreas de negócio, desde a logística, comércio, transporte e outras áreas, com certeza, que ele melhor poderá dizer. Quanto ao Henrique Mata, professor universitário, diretor da Faculdade de Economia da Universidade da Federação Universidade Federal da Bahia. Universidade Federal da Bahia, no Brasil. É com essas duas personalidades que nós vamos aqui falar. Eu começava por engenheiro João Gomes. Engenheiro João Gomes, quais os desafios que vê em Santo Tomé e Príncipe o pós-coronavírus? Muito boa noite a todos. Acho que por qualquer razão, deixamos de ouvir o João Gomes. Sim, estamos. Eu dizia uma pergunta extremamente difícil, porque estamos em plena pandemia. Estamos a viver um estado de emergência, que foi prorrogado várias vezes pelo Presidente da República, em que tivemos, inclusive, um período de quase 4 semanas totalmente confinados, com o comércio fechado, a administração pública fechada, e ninguém sabe, de facto, porque trata-se de uma pandemia que está a mexer com todo o mundo, com a economia de todo o mundo, está a falir uma série de grandes empresas, e sendo uma economia pequena como a nossa, que vive muito de ajuda externa, que vive muito de importações e que passou a viver também de turismo, é muito difícil neste momento olhar para os constrangimentos e os desafios depois da pandemia. Ou seja, é preciso que primeiro debelemos a doença e depois, aí sim, vemos em que estado irá ficar a nossa economia. Irá ficar com grandes problemas, seguramente. Poderemos falar disso depois. E nessa altura, sim,
olhar para os desafios. Mas uma coisa sim é certa, há que reconstruir a economia que já era muito débil, muito pequena, muito informal, com muitos constrangimentos. E essa economia tem que ser restaurada. Portanto, este é o principal desafio depois de se debelar a doença propriamente dita. Engenheiro João Gomes, está no mercado santomense há vários anos. Provavelmente é o empresário com mais investimento e talvez mesmo mais ousado, que foi o mais ousado em Santo Tomé e Príncipe. Eu lembro-me que foi o primeiro empresário que construiu uma residencial, foi o primeiro empresário que construiu uma residencial, foi o primeiro empresário que construiu depois um grupo econômico com várias áreas de atividade, foi também o primeiro empresário na área da logística em Santo Tomé e Príncipe. Como avalia os resultados desses seus negócios nestes últimos, talvez, 10 anos, diria? E se puder, faça-me um reparo dos últimos 4 anos. Bom, é difícil fazer uma avaliação. Aliás, eu devo dizer que fizemos alguns investimentos, eu e os meus parceiros, fizemos alguns investimentos nos últimos 25 anos, vimos fazendo investimentos, em particular nos últimos há 10, 15 anos, esperando que a economia santomense crescesse. E já pelo efeito do próprio petróleo que se estava a tentar explorar e também devido ao setor de logística que nos pareceu que estava a tomar corpo, fomos fazendo investimentos a contar com o crescimento da economia. Não tendo a economia crescido, de facto, nos últimos 20 anos, eu não digo nos últimos 4, eu digo nos últimos 20 anos, a nossa economia praticamente não cresceu. Ou pelo menos não cresceu o suficiente para tornar as nossas empresas viáveis. Daí que todos esses investimentos feitos ao longo dos últimos, digamos, 15, 20 anos, estão por serem viabilizados. Portanto, estão cá, mas... Ou seja, os investimentos estão feitos 20 anos... Mas o retorno do capital não se consegue. Porque a economia continua pequenina, com muitos concorrentes, que é uma economia aberta, esse é um aspecto positivo, mas também tem um setor informal muito grande, que nos faz concorrência também a nós, de modo que o retorno do capital não se conseguiu e portanto, podemos dizer que o investimento está comprometido. Nós estamos a falar de investimentos feitos durante os últimos 20 anos. Investiu e não conseguiu retorno. É isto? Absolutamente. Quer a nível hoteleiro, como se referia, residencial que criamos, em condições normais, se o mercado tivesse crescido, nós teríamos evoluído para um investimento maior, para um hotel de referência no centro da cidade, e hoje estaríamos muito melhor. Mas fizemos também investimentos na área na área de algumas... construímos um edifício de escritórios no centro da cidade, modernizamos, portanto, as nossas lojas, criamos armazéns, portanto, tudo isto preparados para um crescimento da economia. Mas a economia não cresceu. E não tendo crescido, ficamos, portanto, com investimentos inviabilizados.
A propósito disto também, vários empresários, lembro-me ainda no último mandato do governo anterior, os empresários queixavam-se, de uma maneira geral, que estavam sufocados, que não tinham como respirar. É verdade? Confirma-se ou não? Também sentiu? Não, o sufoco não se pode dizer que tenha sido por causa do governo anterior. O sufoco da economia tem outras causas. E esse sufoco nós vimos sentir há mais de 5 anos. Há anos em que se agrava, mas normalmente tem vindo a agravar-se ano tras ano. Portanto, o sufoco tem causas estruturais muito profundas. Por isso, enquanto não se alterar essas causas profundas, o sufoco vai continuar a existir. Nós continuamos com sufoco neste momento. O ano passado foi um ano mau. Já vamos lá, mas eu ia passar aqui a palavra ao senhor professor Henrique da Mata. Henrique, há 5 anos atrás, apresentei-lhe um questionário em que uma das perguntas era qual é a sustentabilidade econômica de Santo Tomé e Príncipe. Ouviu aqui o empresário João Gomes dizer que fez investimentos, há 20 anos que vem fazendo investimentos e não teve retornos que compensassem os investimentos que fez. Qual é a viabilidade, qual é a sustentabilidade que vê como professor que é, qual é a sustentabilidade que vê na economia de Santo Tomé e Príncipe? Muito obrigado, Danilo, muito obrigado. É uma oportunidade grande de conversar aqui com vocês. Os meus cumprimentos ao engenheiro João Gomes, com quem eu conheci já há muitos anos, eu trabalho lá em Santo Tomé. Olha, Danilo, antes de dar a tentativa de responder ao teu questionamento, eu gostaria de elogiar essa iniciativa que o Danilo teve, que eu acho que deve ser esse tipo de ambiente que deve prevalecer, no nosso caso lá em Santo Tomé e Príncipe, um ambiente no qual haja a discussão e o debate sobre o plano de desenvolvimento nacional, porque eu percebo que não existe esse tipo de debate, de conversa, de discussão, porque do que disse agora mesmo o engenheiro João Gomes, eu entendo que o Estado santomense tem que fazer a sua parte. É o Estado que deve criar essas condições favoráveis, tanto ao mercado e à iniciativa privada, no sentido de acumulação. Então, eu percebo que o Estado não cumpre a sua função verdadeira por uma série de constrangimentos, uma série de, digamos, fatores externos e internos. Há uma falta de coordenação de políticas e do ponto de vista do plano de desenvolvimento nacional, porque se tivesse isso, haveria realmente uma base que viabilizasse, por exemplo, as condições de rentabilidade de pequenos e médios negócios lá em Santo Tomé e Príncipe. Então, eu acho que não existe esse tipo de coisa no país. Então, especificamente em relação à pergunta de Danilo, eu, por exemplo, na minha resposta que eu dei, isso já é a sensação que eu tive, porque eu trabalhei, quando eu fiz o curso de técnico agrícola, fui para Santo Tomé na década de 80 e conheci também lá João Gomes, era um engenheiro jovem que chegou de Cuba naquele período, e foi uma experiência muito interessante do nosso trabalho na agricultura, no desenvolvimento da agricultura, e de lá para cá eu sempre lutei e tanto cheguei onde eu cheguei, mas a minha visão estratégica sobre o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, um dos pontos que eu elegi na minha resposta é, na verdade, uma boa oferta de serviços na área do setor elétrico de Santo Tomé e Príncipe, que foi o meu argumento. Eu acho que a área de energia elétrica cria um estrangulamento muito grande sobre as possibilidades que existem para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Não se pode falar, por exemplo,
de um desenvolvimento do turismo efetivo sem uma oferta, um acesso e uma viabilidade garantida do ponto de vista de oferta de energia. Não se pode falar disso. A mesma coisa com a agricultura, não é? Um processo bom de irrigação, um processo de dinâmica de processamento de produtos agrícolas, o sistema de congelamento e preservação da pesca, controle de sazonalidade, um período onde existe uma abundância, controlar a estabilidade do preço, um período onde existe escassez, não há pesca. Isso exige energia elétrica e eu noto que realmente é um fator fundamental para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Eu sempre coloquei isso como plano central. Eu acho que houveram alguns esforços, tanto da Primeira República, desde o governo Pinto da Costa, e até hoje eu acompanho o debate sobre as condições do setor elétrico de Santo Tomé e Príncipe, mas, infelizmente, até hoje, não há garantia de iluminação pública em Santo Tomé e Príncipe. Não há garantia mínima de iluminação residencial. Um indivíduo que quer fazer um pequeno produto de exportação precisa de energia. Eu discuti, inclusive, não se pode falar da produtividade em Santo Tomé e Príncipe, porque a produtividade do homem, o homem não pode carregar cesto, fazer trabalhos manuais o tempo inteiro. Precisa de um capital que favoreça o estímulo e o incentivo a essa produtividade. Isso tudo se faz com a mecanização. E a mecanização precisa de energia. Portanto, eu acho que o Estado santomense, os sucessivos governos, eles não vêm cumprindo a sua função. E é essa função que eu acho que criaria essas condições favoráveis, digamos, à rentabilidade do capital do setor privado. E isso estimularia realmente as condições favoráveis de acumulação. E nós lá na frente falamos das condições sociais e distributivas da vida do povo santomense, e essas condições iam gerar externalidades muito positivas do ponto de vista da gente entender o Santo Tomé numa escadaria cada vez mais elevada. Então, eu acho que o que disse o João Gomes é um reflexo não só do debate sobre a questão da oferta de energia, mas oferta de um conjunto de serviços básicos. Falou-se muito o João Gomes falou da economia do petróleo. Ora, eu acompanhei o debate sobre a economia do petróleo, isso caiu do céu. O debate sobre a economia do petróleo caiu do céu, quer dizer, é uma coisa imaginária. Entendeu? Por exemplo, o efeito do petróleo teve um constrangimento, por exemplo, com o desenvolvimento da agricultura. Com um país onde não existe oferta suficiente de alimentos, produtos básicos são importados, mesmo na área da indústria do turismo, que o João Gomes, por exemplo, opera, serviços turísticos, muitos produtos que são ofertados do ponto de vista de bens da primeira necessidade, é tudo importado. E em condições normais, esses produtos seriam oferta nacional. Haveria condições de garantir oferta nacional desses produtos. Então, o João Gomes e Danilo, eu percebo que essas questões que foram colocadas, esses constrangimentos econômicos, principalmente no setor privado, mas eles também são extensos ao setor público, eu acho que é por falta de, digamos assim, de uma coordenação nacional, de um ambiente político favorável. Por exemplo, agora no período de coronavírus, deveria haver uma coordenação nacional, colocar de lado as desavenças políticas e todos os players, os agentes todos estarem organizados no sentido de viabilizar uma trajetória realmente que seja sustentável para o desenvolvimento do país. Então, a minha visão em relação a isso é dentro dessa perspectiva que eu teria que dizer para o Danilo. Eu não sei se eu atendi mais ou menos a pergunta do Danilo. Sim, senhor. Engenheiro João Gomes, pegando no que foi dito aqui pelo senhor, pelo professor Henrique, como é que vê o ambiente do negócio em Santo Tomé e Príncipe? Acha que o país consegue, como está, com a descrição feita aqui pelo professor Henrique, acha que o país tem condição para cativar investidores? E se não... Força. Bom, essa é uma questão importantíssima, uma questão até vital,
porque a nossa economia, eu dizia um bocado que os investimentos que nós fomos fazendo ficaram inviabilizados por uma série de razões, de causas. Não é possível fazer a economia crescer se não se conseguir atrair investimento externo, privado. Portanto, isto é fundamental. Para tal, precisamos ter um ambiente adequado, que não existe de todo. E esse é um dos grandes problemas que tem São Tomé e Príncipe. Não tem ambiente para atrair um investidor privado. E já é uma economia muito pequena. Portanto, a partida não atrai investidores privados. E ainda por cima, tem uma série de dificuldades. Temos o problema de ligações difíceis com o exterior. Somos 2 ilhas. Um país formado por 2 ilhas. Com dificuldades de ligação com o exterior, quer pela via aérea como pela via marítima. Temos um aeroporto pequeno e pouco eficiente. Não temos porto. Eu digo que não temos porque a mercadoria que chega a São Tomé e Príncipe é transbordada no alto mar e é levada de pequenas barcaças para o cais, porque os navios não encostam. Navios pequenos não encostam para descarregar os contentores. Portanto, não tendo porto, tendo um aeroporto ineficiente, pois com certeza tudo é muito mais caro. Quer aquilo que se quer exportar, quer aquilo que se importa. Com energia extremamente cara e pouco abundante. Com o estado das estradas e infraestruturas rodoviárias que são péssima qualidade. Sem água potável. O próprio professor dizia isso, o professor Henrique dizia isso, que, de facto, há uma série de condições que são necessárias para se atrair o investimento. O turismo vinha crescendo, mas, para mim, crescendo mal. Deveria estar a crescer de uma forma mais articulada, de uma forma mais sustentável. Mas não é possível que o turismo cresça de uma forma sustentada se há uma série de constrangimentos. Esses primeiros que eu me referia, de algumas infraestruturas, como a falta de mão de obra qualificada, a falta a indisciplina que assola o ambiente de São Tomense, a falta de autoridade de Estado, a ausência de uma justiça que funcione com rapidez e eficiência. Enfim, todos esses aspectos fazem do nosso país um país pouco atrativo ao capital. Quem tem dinheiro prefere investir noutros lugares do que vir investir num lugar tão incerto como é São Tomé e Príncipe. Nós temos uma economia muito incerta. Portanto, precisaríamos, de facto, como dizia o professor Henrique, algum entendimento político, isso era fundamental, para criar as condições básicas para atrair o investimento privado. Tínhamos que escolher alguns setores essenciais. No meu entender, um setor importante, e nós perdemos alguns anos, perdemos algumas décadas até, um setor importante que tem que ver com o petróleo, é o setor da logística, a prestação de serviços. Nós temos uma posição geoestratégica fundamental na região, no Golfo da Guiné, onde há vários produtores de petróleo. Nós poderíamos, como uma economia pequena que somos, poderíamos ter criado condições, como há outros exemplos no mundo, exemplos de Singapura, exemplos de Dubai, exemplos, portanto, de países que, tirando partido da sua posição geoestratégica, criando condições para se transformar num ponto logístico importante da prestação de serviços. João Gomes, nós já vamos lá. Eu ia só fazer aqui uma pergunta, já que se falou da questão de portos, aeroportos.
vem à baila já há mais de 15 anos a questão da construção de um porto de águas profundas. Justificou naquela altura e justifica agora a construção de um porto de água profunda em Santo Tomé e Príncipe. Estamos a falar de qualquer coisa como 800 milhões de dólares. Justifica? Não. Um porto de águas profundas não tem que custar 800 milhões de dólares. Eu estou a falar com base no último projeto que foi apresentado. Não, já tivemos projetos mais baratos e ainda podemos ter projetos ainda mais baratos. Ou seja, justifica-se um porto de águas profundas, não tenho dúvidas nenhumas. É absolutamente necessário. Para as condições nossas, precisamos de um porto de águas profundas. Agora, com que dimensão o porto? Um porto de transshipment, um porto que possa custar 600, 700 milhões, como já esteve desenhado, eu diria que neste momento não se justifica. Mas podemos construir um porto 3 vezes mais pequeno. Ou seja, um porto que possa custar nos seus 200 milhões de dólares. Temos um porto de águas profundas, um porto que possa, em primeira instância, servir à economia de Santo Tomé e Príncipe. Estaremos quase a falar de um porto comercial. Absolutamente, um porto para receber os navios de contentores, portanto, os porta-contentores, para descarregar os contentores que vêm trazer carga para Santo Tomé e Príncipe e levar carga de Santo Tomé e Príncipe para o exterior. Exportação fundamental para nós. Um porto que possa também servir que os navios cruzeiros pudessem abordar, escalar e os turistas desembarcarem e visitarem a ilha. Um porto para receber combustíveis, um porto que possa receber pescado. Nós temos aqui perto, vários navios que operam na área pescatória e que precisam de um centro logístico para fazer a descarga e a exportação, portanto, do pescado. Portanto, um porto comercial de dimensão pequena, portanto, eu neste momento, não podendo construir um porto que seja um porto como se desenhou nos anos 2007, 2008, e para tal tinha que ter um bom operador, e esse operador existiu, mas acabou por desistir. Não podendo fazer um porto nessa dimensão, eu sou apologista de se fazer um porto na dimensão do país, um porto que pudesse receber os navios que têm a necessidade de vir carregar e descarregar em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, isto é fundamental e é um porto de águas profundas e, no meu entender, deve ser construído lá no mesmo sítio onde se pensava construir, em Fernão Dias, onde se pensava construir. Com a possibilidade desse porto vir a crescer se for necessário. Portanto, essa é a minha visão hoje em relação a um porto de águas profundas. Professor Henrique, qual é a sua opinião em relação à viabilidade de um porto de águas profundas em Santo Tomé e Príncipe? Mas aí também, assim, eu trago mais outra questão. Como é que vê, o engenheiro João Gomes falou da questão do aeroporto. Um país como Santo Tomé e Príncipe que pretende atrair o turismo. Como é que vê a questão do aeroporto? Quer dizer, o engenheiro João Gomes, ele, na verdade, fez um diagnóstico primoroso e realístico sobre o quadro estrutural da economia de Santo Tomé e Príncipe. Né? Quer dizer, a ideia é essa mesma, quer dizer, descrevendo justamente os constrangimentos e alguns fatores importantes que determinam esse quadro realmente deplorável, que eu diria, de desenvolvimento da economia nacional. Agora, o que eu acho, dentro do que disse o engenheiro João Gomes, aí em relação à questão da estrutura portuária e logística,
Eu acho que disse ele muito bem, mas, na verdade, o que é que o Estado e o governo devem fazer? O governo deve reunir, digamos assim, de boa fé, com uma certa humildade, e isso eu digo que é digamos, um atributo muito importante hoje de se fazer política, e quando se quer fazer política de maneira transparente e a política se faz no sentido de buscar maximizar o apoio da sociedade em relação a determinadas decisões. E eu acho que, nesse caso, em relação à questão da construção de um aeroporto, de uma base logística de transporte aéreo e transporte marítimo, no caso dos portos de águas profundas, isso deve ser feito de uma maneira coordenada, do ponto de vista de planejamento, buscando o apoio da sociedade, porque não importa o Estado, o governo tomar uma decisão e a sociedade não apoiar. A sociedade tem que estar mobilizada com relação à importância de algumas decisões de políticas. Nesse caso, é uma decisão que tem efeito no médio e longo prazo sobre a sustentabilidade do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Então, as duas visões são muito boas, mas o que eu acho é que, como disse o próprio engenheiro João Gomes e como disse o Danilo, tem que ter um ambiente favorável, na qual se possam escutar, ouvir vários players importantes, e tanto nacionais como internacionais. Inclusive, nós que estamos nas diásporas, devemos ter a oportunidade de fazer algumas considerações sobre questões que têm a ver com decisões que colocam, inclusive, em risco a sustentabilidade do desenvolvimento nacional. Então, eu acho que, por exemplo, essa questão dos portos, eu não saberia dizer qual seria, digamos, a intensidade de capital alocada à construção do porto. Naturalmente, isso ia determinar a extensão e a grandeza desse porto. Não, isso tem que ser combinado, buscando observar o interesse nacional e o interesse do financiador, que, naturalmente, quando se fala de 800 milhões vem de onde? Se o orçamento do Estado de São Tomé anual fala-se em torno de 150 tal milhões, vou falar de 800 milhões, que é um valor provavelmente 4, 5 vezes o orçamento anual de um país. Então, eu acho que o dimensionamento disso envolve o interesse nacional, portanto, a sociedade santomense e, naturalmente, os especialistas devem ter, e esse, quando eu falo de especialistas, eu falo no aspecto técnico, que isso necessariamente não tem a ver com o partidarismo político, que eu observo lá em São Tomé e Príncipe, que essa questão, eu não sei se o Danilo vai levantar, mas eu acho que o excesso de partidarização do processo de decisão em São Tomé e Príncipe também é o lado colocado em xeque o processo de decisão eficiente que tem a ver a sustentabilidade da economia nacional. Então, essas são as ideias que eu tenho, mas eu, naturalmente, o que disse o engenheiro João Gomes, quer dizer, compartilho totalmente dessas opiniões. Eu acho que tem que haver realmente, o aeroporto não atende a isso. O aeroporto não atende a isso. Vamos voltar aqui à economia real santomense. A economia real santomense, como disse aqui o professor Henrique, está ela suportada num orçamento de 154 milhões, que, grosso modo, quase 90% depende das ajudas externas. Face ao contexto atual, que é muito difícil que nós consigamos apoios para o próximo orçamento. Como é que vê o nosso país? Qual é a volta que o país pode dar para resolver esta situação? Um outro segundo aspecto, Sr. Professor, tem a ver com a movimentação econômica, o desenvolvimento da economia, o dia a dia da economia santomense. O dia a dia da economia santomense é suportado pela economia informal. Acha que esta é a saída ou precisamos fazer algo com esta economia informal, transformá-la formalizá-la ou dar uma outra dinâmica? O que acha? Uma vez, nós estávamos a discutir
a questão do desenvolvimento da África em si. Naturalmente, Santo Tomé também faz parte do debate sobre o desenvolvimento africano. Bom, por um lado, a questão da informalidade, quer dizer, a informalidade é resultado justamente da estrutura econômica que tem Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, quer dizer, por um lado, você, para garantir a formalização, você precisa ter uma estrutura do setor público e ter uma estrutura mercadológica capaz, não é, de permitir que o Estado oriente, do ponto de vista da política econômica, a formalização. Mas a informalidade é uma informalidade cujo capital humano é muito básico, não é? Informalidade como é, por exemplo, o comércio de peixe. Isso também tem muito em Cabo Verde, também, Guiné-Bissau. Quer dizer, informalidade ligada como a nossa feira do ponto, mercado agrícola. Quer dizer, na verdade, eu percebo que esse lado da informalização do mercado e também do mercado de trabalho é um lado que está, digamos, suportando justamente o que o Estado e o governo não vêm realizando. Na verdade, o que está garantindo, inclusive, a sobrevivência dos nossos povos. Então, o que o governo pode fazer, o que o Estado pode fazer, é melhorar, digamos, as condicionantes e a funcionalidade desse mercado, que é informal. E naturalmente, à medida que o Estado garantir, digamos, a funcionalidade desse mercado, paulatinamente o Estado pode partir para a formalização. Mas a formalização também se faz com uma melhor adequação do capital humano. A senhora que está lá na feira do ponto, ela tem que aprender alguns fundamentos de comercialização do produto, algumas técnicas de higienização, ela tem que ter condições mínimas de transporte de sua mercadoria, tem que ter condições mínimas de processamento. A senhora que vai fazer o peixe defumado lá em casa com a lenha, ela tem que ter condições mínimas de melhorar a sua produtividade. Então, essas condições mínimas garantidas podem permitir, inclusive, o Estado a formalização, inclusive o ganho em termos de dividendos tributários, porque com esse processo de formalização, isso pode criar condições de captura, digamos assim, de alguns proventos por conta do desenvolvimento de um sistema de cobrança de impostos. Mas como está agora, as pessoas estão abandonadas, e nesse caso, eu acho que o Estado tem que garantir minimamente a funcionalidade desse sistema. Minimamente. Nós já vamos à questão do Estado garantir ou não. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao engenheiro João Gomes. Engenheiro João Gomes, um ouvinte pôs-me a seguinte questão. Atualmente pode-se afirmar que em Santo Tomé e Príncipe existe realmente um tecido empresarial com capacidade para o elevado investimento de que o país precisa, ou o governo tem de criar um ambiente de negócios a partir do estrangeiro? Tem que ser o governo. Bom, antes de responder a esta questão, eu gostaria de abordar a questão da informalidade, do mercado informal, o que se estava a analisar. Eu gostaria de dizer que o mercado informal é consequência da ausência de emprego. Mais do que 40% dos nossos jovens não têm emprego formal quando acabam os estudos liceais. E eles, ao terminarem os estudos liceais, ao chegarem à idade de constituírem família, 20, 21, 22 anos, eles precisam de sobreviver. E não havendo mercado de emprego, não havendo emprego formal, e eles não estando preparados também para trabalhar, então tentam fazer qualquer coisa. Vendem aqui, vendem ali, inventam aqui. Esse nosso mercado informal é bastante grande porque não existe emprego suficiente para os jovens santomenses. Portanto, provavelmente, o engenheiro João Gomes, a resposta a esta ausência do emprego pode ter a ver com a necessidade de se fomentar um outro modelo, uma outra forma de fazer economia em Santo Tomé e Príncipe. Como dizia este ouvinte,
o Estado criar um ambiente de negócios a partir do estrangeiro? Pode ser? Tem que se criar aqui condições para atrair o capital estrangeiro. Mas há bocado estava-me a perguntar se nós temos um tecido empresarial nacional com capacidade para fazer investimentos, fazer com que a economia se modernize, que se crie mais emprego para essa juventude que tanto emprego necessita. Eu diria que não. Lamentavelmente, o nosso tecido empresarial é frágil, está completamente descapitalizado, consequência desses anos todos de uma economia difícil, problemática. Portanto, há aqui necessidade de se reestruturar toda a economia. E no meu entender, é necessário algum entendimento político para que se criem condições para atrair o capital externo. É preciso que os partidos políticos que governam São Tomé e Príncipe passem a pensar mais país do que pensar neles próprios. O que tem acontecido ano tras ano. Exatamente. E grande instabilidade governativa que nós tivemos nos últimos 20 anos. Portanto, com essas condições e os partidos políticos pensando só em si, porque estão a pensar nas eleições que vêm já dentro de 1, 2, 3, 4 anos, pensando que têm que ter capital suficiente para poder ganhar eleições ao seu adversário, vão criando dificuldades ao seu adversário, portanto, à oposição. Para eles, a oposição não é um adversário, é mais um inimigo, alguém que lhes quer tirar o seu ganha-pão. Enquanto a nossa governação estiver nesta base, na base do partido que está no poder, querer sozinho, esconder tudo, fazer tudo para ganhar algum dinheiro, para ganhar as eleições seguintes e fazer aquilo que agrada a população para ter votos suficientes para continuar no poder. Enquanto for esse postura, é difícil criar-se as tais condições para atrair o capital privado externo. É necessário uma visão de futuro, é necessário que o poder, e aí eu digo, o poder, quem esteja na governação, tem que olhar para a oposição como um parceiro, tem que olhar para a sociedade civil como um parceiro, porque não é possível fazer com que São Tomé e Príncipe dê a volta só o partido que está no poder fazer tudo sozinho. Não é possível. Ele precisa de algum entendimento. Ele é o orientador, mas ele precisa alterar muitas questões. A educação tem que ser diferente, tem que se melhorar a educação em São Tomé e Príncipe. A nossa educação é de muito má qualidade. Nós temos muitos jovens nas escolas, mas eles, quando acabam o ensino secundário, escrevem com dificuldade, não sabem ler, têm muitos problemas. Portanto, é um ensino de muito baixo nível. Melhorar tudo isto não é possível de um ano para o outro. É preciso, digamos, ter uma estratégia de médio e longo prazo que extravasa uma legislatura. Portanto, tudo tem que ser combinado com a oposição, de modo que mesmo que haja uma alternância governativa, há continuidade do Estado. E quem diz na educação, diz na saúde, diz na matéria do emprego, diz na matéria dos investimentos, diz na matéria da reforma da justiça, diz em todas as questões que são essenciais para criar o tal ambiente propício para atrair o investimento privado e fazer com que São Tomé e Príncipe possa crescer economicamente. Portanto, isto para mim é fundamental. Portanto, concluindo a sua pergunta, o tecido empresarial santomense neste momento não tem condições de fazer investimentos porque está totalmente descapitalizado. Tem muita gente capaz, muita gente com vontade de investir, mas precisa, de facto, de melhores condições de trabalho.
Engenheiro João Gomes e também aqui o professor Henrique. Hoje o governo santomense falou das possibilidades de criar um banco de fomento para ajudar aos empresários. Acham que vale mesmo a pena criar um banco de fomento para ajudar os empresários ou arranjar o governo linhas de crédito para empresários? Aproveitando as estruturas bancárias que já temos, em vez de se criar um banco de fomento, aproveitar essas estruturas, arranjar linhas de créditos e financiar os empresários. Bom, eu vejo sobre isso, Danilo, a ideia de um Banco Nacional de Desenvolvimento é uma ideia muito importante, né? Banco de fomento. O banco de fomento é muito importante. Aí precisa de um sistema confiável, regulatório e aí de governança para garantir que realmente isso seja funcional. Esse é o problema. E que o acesso ao crédito e o acesso ao processo de financiamento seja garantido de maneira transparente. Mas, pelo que descreveu agora o engenheiro João Gomes, o ambiente que tem lá não é favorável. É um ambiente de extrema partidarização, onde as decisões são essencialmente políticas, mas não é política no sentido de escolha de prioridades, é política do ponto de vista do interesse com vista ao ciclo eleitoral. Então, eu acho que esses problemas aí realmente são preocupantes por causa dessas motivações, porque eu enxergo que realmente um banco de fomento é importante. E agora, eu acho que, desde que disse João Gomes, que não existe realmente um tecido empresarial consistente, mas eu acho que isso também passa por um processo de mudança da cultura de negócio dos empresários. E isso também tem que ser construído. Isso tem que ser construído. E aqueles empresários que são líderes, que têm mais experiência, deviam estimular, incentivar isso. Quer dizer, os empresários devem fazer debates, deve haver um ambiente de debate dos empresários. Aí o que se vê é que não existe esse tipo de ambiente. Não é? Deve ter uma comunidade empresarial interessada no desenvolvimento nacional, não é? Onde existe colaboração mútua, de processo de decisão, de alocação de recursos. Mas o que eu vejo, e descreveu o João Gomes, é um ambiente de muita competitividade, usando a competitividade uma expressão negativa. Então, essa é a visão que eu tenho. Agora, retomando aquela ideia que o Danilo falou, de teria dito do financiamento do orçamento público de Santo Tomé e Príncipe, esse problema, grande parte dos países da África Ocidental também vive disso. Alguns países com 30%, 40%, 50%, 60%, até 70% do orçamento do Estado é financiado através de donativos e ajuda externa, né? Agora, isso limita muito o campo de abrangência de formulação de política, no caso, política fiscal, no caso de alguma política tributária, alguma política monetária, que esses países não têm muita margem de manobra justamente por estarem engessados. E, em muitos casos, o processo de decisão nacional é determinado pelo financiador externo. Então, tem esse problema todo, por isso que eu acho que, endogenamente, os principais atores, independentemente do partido político, devem estar num consenso mínimo, dentro do que disse o engenheiro João Gomes, de projeção de médio e longo prazo, que a coisa tem que ser ao nível do Estado e não ao nível do tipo de governo. Então, é a visão que eu também tenho. Eu acho que compartilho mais ou menos dessas ideias que vocês estão aqui a discutir. O engenheiro João Gomes falava da questão dos jovens que estão nas ruas, que muitos acabam a formação e não têm nem enquadramento escolar, nem profissional. O que é que propõe? Não, antes de mais, eu proporia emprego formal. Nós temos que encontrar formas de garantir o emprego formal aos jovens. Naturalmente, também temos que ter escolas profissionais para dar alguma profissionalização, uma capacidade técnica e profissional a esses jovens para poder estar enquadrado nesse emprego. Mas o emprego formal tem que ver com os investimentos. Ou seja, voltamos ao mesmo. No meu entender,
E eu acho que mesmo pós-Covid, que é o nosso tema, São Tomé e Príncipe tem que procurar formas de desenvolver turismo, mas de uma forma sustentável, de uma forma racional. Não como tem vindo, como o turismo vinha crescendo. O turismo vem crescendo de uma forma quase anárquica. Produto e muito turismo feito quase de forma informal. De turistas que chegam, procuram um quarto onde pode, numa guest house, numa residencial, pronto. Deixa alguma renda efetiva para o país, mas precisamos fazer muito mais. Precisamos estruturar o país e trazer operadores turísticos já sérios, de grande envergadura, que possam montar unidades hoteleiras de grande dimensão para colocar São Tomé e Príncipe no mapa de turismo mundial. Aí, é o que está a dizer, São Tomé e Príncipe, se nós nos organizarmos em todas as áreas, podemos ser uma peça estratégica no xadrez econômico mundial, ou não? Eu não direi uma peça estratégica de ser capaz de querer ser muito. Digo, mas, aproveitei aqui a deixa quando falou da questão do nosso posicionamento geoestratégico. Isso na questão logística. Na questão logística, na prestação de serviços, pois com certeza. Automaticamente se conseguimos posicionar. Poderíamos ter um papel importante no que é a logística desta região. Da região. Mas eu estava a falar do turismo. Em relação ao turismo, nós precisaríamos, nós temos aqui, de facto, condições, nós temos uma paisagem, nós temos uma história, nós temos uma cultura, nós temos as casas coloniais, nós temos as praias, nós temos floresta, que, costumo dizer, a floresta quase que beija o mar em São Tomé e Príncipe. Mas, no fundo, nós temos condições para desenvolver um turismo de qualidade, um turismo, portanto, onde qualquer pessoa que tenha capacidade financeira possa vir, passar uma semana, passar 3 dias e levar aqui uma boa recordação. Para tal, precisamos de operadores a sério. Não pode ser com pessoas que estejam a improvisar. Precisamos de operadores turísticos que possam construir ou resorts, ou hotéis nas antigas roças, mas com dimensão que possa enquadrar todos esses jovens que precisam de emprego. Eu referi-me aí debateremos com todos os problemas levantados no início anteriormente. Naturalmente. Por isso é que eu digo que nós estamos numa pequena encruzilhada neste momento. E não é possível, num espaço de 2, 3, 4 anos, criar essas condições todas. As condições têm que ser criadas nos próximos 5, 10 anos. Daí que é preciso algum entendimento político para se desenhar aquilo que se pretende para o futuro da nação. Ou se tem um governo com estabilidade suficiente, com visão clara com isso, mas precisaria sempre de uma abrangência, precisa sempre de incluir as pessoas, incluir a sociedade civil, incluir os técnicos nacionais, incluir as pessoas, os santomenses que estão na diáspora. No fundo, tem que ser um governo inclusivo para desenhar o futuro do país. Inclusivo e com visão, porque nós já tivemos... Com visão, naturalmente com visão. Já tivemos estabilidade, não pode ser um governo de curto prazo. Não pode ser um governo eleitoralista. Pois, porque já tivemos governo, e muito recentemente tivemos um governo que fez os 4 anos e eu avalio que os resultados são os mesmos do que nós tivemos em governos que também não tiveram 4 anos. Ou seja, a casa tivemos algum tempo para poder arrumar a casa e acabamos por não arrumar a casa. Aí eu diria que foi um governo pouco inclusivo.
E se tivesse tido a visão de incluir as pessoas nos seus grandes projetos, até acredito que tenham tido muito boas ideias, mas foram pouco inclusivos e pouco transparentes naquilo que pretendiam para o país. E não tendo sido inclusivos, 4 anos passaram-se, não se viu quase nada, vem um novo governo, lá toca começar do zero. Não estruturamos nada com uma perspectiva futura. E o atual governo, o que está a fazer é, pronto, substituir as pessoas que estiveram na administração pública que eram do partido anterior. Ou seja, estamos a começar de zero de novo. E vamos estar, se calhar, mais 3 ou 4 anos, e no fim desses 4 anos, vamos chegar à conclusão de que nada se fez e possivelmente poderão, muito provável, ainda poderão perder eleições, vem um outro partido e voltamos a começar do zero. Ou seja, estamos sempre num recomeçar em São Tomé e Príncipe. Precisamos quebrar este ciclo. Falta um compromisso ou um contrato social entre os poderes políticos, ou seja, entre os partidos políticos e a própria sociedade, conforme referiu aqui o professor. Para desenhar o futuro de Santo Tomé e Príncipe. O futuro de Santo Tomé e Príncipe. Agora, não pode ser com mecanismos eleitoralistas. Com esses mecanismos eleitoralistas, sim, não se desenha o futuro de Santo Tomé e Príncipe. E mais ainda, quando a transparência é pequena, a inclusão é pouca, portanto, assim não se vai longe. Engenheiro João Gomes, há outro aspecto aqui da sociedade de Santo Tomé e Príncipe, que é o Estado é o maior empregador em Santo Tomé e Príncipe. Com o grande inconveniente depois é que o Estado maior empregador não pesa pela qualidade de quem contrata. Logo, os serviços estão todos eles condicionados. Como é que avalia a nossa administração pública? Não, a nossa administração pública hoje é um empecilho ao desenvolvimento. Não tenho dúvidas nenhuma nesse sentido. E a administração pública é um pouco consequência dessa política dos partidos, quando ganham eleições, de querer satisfazer a sua clientela. A sua clientela, quem lhe ajudou a ganhar eleições. Portanto, agora é a nossa vez. É a vez de nós ocuparmos os cargos, é a vez de nós estarmos lá em todo o sítio, e então vamos encaixando os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos camaradas, os nossos companheiros, enfim, em vez de meter gente com qualidade, em função das suas competências, não se faz isso. Um diretor, meio por mais competente que seja, se o seu partido perdeu eleições, vem outro partido, ele é exonerado logo, no dia seguinte. Colocam outro, às vezes muito menos competente que o anterior. Portanto, é isto que faz com que a nossa administração pública, hoje, de facto, é um problema sério. Tem muita gente, funciona pouco e acaba a ser até um próprio entrave ao próprio desenvolvimento. Portanto, a administração pública precisa ser reformada. Mas para ser reformada, lá está. É como tudo. É como tudo. Precisa de um ambiente próprio para se fazer essas reformas. Eu acho que nesse aspecto, disse muito bem o João Gomes, o Estado, aquele partido que ganha e a própria sociedade civil e a oposição, eles têm que discutir em termos de um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo. Isso aqui, ao nível dos estados e das unidades da federação, nós fazemos isso. O plano de médio e longo prazo, de 20 anos, e é o que diz, esse é um plano do Estado, é do Estado, ele não depende do ciclo eleitoral. Então, esse plano estratégico, eu nunca ouvi falar disso em Santo Tomé, um plano estratégico de desenvolvimento nacional. E é claro que esse plano você tem que envolver vários players, até a igreja faz parte disso, entendeu? Até movimentos sociais, fazer um debate disso num projeto
de governação participativa, efetivamente. Eu já ouvi falar disso, o governo anterior falava-se de projeto de governo participativo. E orçamento participativo. É uma visão realmente interessante. Até o orçamento verdadeiro, transparente, deve ser participativo. Uma vez definido, digamos assim, os objetivos que estão lá, a política de crédito para o desenvolvimento da pequena e média empresa agrícola, tem o orçamento lá, quais são as condições e regras, isso tudo transparente. Esses ambientes é que cria realmente um ambiente de confiabilidade, um ambiente favorável. E realmente nós não percebemos isso lá em Santo Tomé. Mas eu queria, antes de tocar num ponto, a um ponto que o João Gomes disse, com relação ao desenvolvimento do setor turístico, eu acho que ele tem que haver uma complementariedade entre a grande indústria turística e a pequena e média empresas do turismo sustentável. Porque um projeto grande, da perspectiva da grande indústria turística, isso também pode sufocar as pequenas iniciativas. Essas pequenas iniciativas do turismo, elas também são muito importantes, na medida que parte importante da força de trabalho estruturalmente não tem mobilidade para acompanhar a grande indústria. E esse é o nosso problema da informalidade que temos lá em São Tomé. Então, eu não reprovaria a grande indústria turística, o setor hoteleiro desenvolvido, mas eu acho que o governo também deve observar, naturalmente, com regras apropriadas, um sistema regulatório adequado, a pequena empresa turística e estimular esse empreendedorismo turístico também, e sustentável, porque nós temos também algumas localidades onde não é a grande indústria que prevalece, são os pequenos negócios do turismo funcionando paralelamente à grande indústria. Inclusive, a externalidade da grande indústria turística vaza justamente para alimentar esses pequenos negócios de turismo. Então, no caso de São Tomé e Príncipe, eu acho que a grande indústria é importante, sim, do ponto de vista da modernização da economia, mas tinha que também ser compatibilizada com uma pequena negócio da área do turismo, porque a grande indústria não seria absorvedora, digamos, do capital humano, e não seria capaz, porque ele também seria excludente nessa perspectiva. É claro que a observação que o engenheiro João Gomes fez na perspectiva do desenvolvimento da modernização da economia nacional, mas deve haver um debate verdadeiro, transparente, com relação a essas possibilidades todas. Essa é a visão que eu tenho de desenvolvimento sustentável. É a visão que eu tenho também do debate de desenvolvimento sustentável. Então, como eu estava dizendo, João Gomes e Danilo, quer dizer, essa iniciativa que o Danilo está tendo, eu acho que isso deveria ser mais efervescente ao nível nacional. As pessoas, eu percebo que tem muitos engenheiros lá em nosso país, muitos economistas, muitos sociólogos, tem muita gente boa lá que não tem oportunidade e não tem, digamos assim, um canal no qual pudessem expressar as suas ideias, porque as ideias são expressas, têm importância ao nível do partido político. Não é? Então, há uma correria muito grande das pessoas em estarem filiadas, aderidas a um partido. E então, só ganham voz quando faz parte de um partido e, naturalmente, o retalho, digamos, do bolo se faz em torno da dimensão partidária do país. Então, isso não é bom. Eu acho que o João Gomes próprio também deve estimular a iniciativa no sentido, falou aí muito bem da questão da educação, e no país agora tem universidade, e essa questão eu gostaria que o Danilo levantasse para nós discutirmos, não hoje, mas talvez numa... Exatamente, num futuro. Mas eu vou levar uma questão aqui ao engenheiro João Gomes. Engenheiro João Gomes, nós sabemos que hoje será muito mais difícil países como São Tomé e Príncipe receberem apoios internacionais, porque as várias economias mundiais também estão com as suas dificuldades. O que deveria impor, ou vai impor a cada um de nós, aos nossos países, é reinventarmos. Reinventar a forma de fazer negócios, reinventar oportunidades, reinventar em tudo. Não tem receio com os investimentos todos que já fez,
quando para e olha e vê que no nosso país não se discute o pós-Covid-19, não tem receios? Não, receio não tenho. Eu quase que tenho a certeza que vamos ter muitas dificuldades. O que receio é se ainda houvesse alguma dúvida. Não, não há dúvidas. Santo Tomé e Príncipe vai ter imensas dificuldades no futuro, porque se quando era muito mais fácil, há 20 anos atrás, criarmos condições para termos uma economia forte na região, não fizemos, perdemos uma grande oportunidade. Quando havia condições para desenvolver o turismo, não fizemos, perdemos uma grande oportunidade. Agora, no pós-Covid, vai ser tudo muito mais difícil, não tenho dúvidas nenhuma. Portanto, não tenho ilusão de que... Mas não fazia sentido nós já estarmos a discutir o pós-Covid no país? Nós aqui no país discute-se muito pouco, para não dizer que não se discute nada. Ou seja, se não se discute a atualidade, nem o próprio Covid se discute, não há debates. Não há debates na televisão, não há debates na rádio, não há... há muito pouco debate. Daí que eu felicito o Danilo por promover isto e espero que continue a fazê-lo, chamar outras pessoas para debaterem, para trazer outros temas, este e outros temas, porque nós precisaríamos, de facto, de criar condições para se debater permanentemente o que se faz, para se debater aquilo que os governos fazem. O governo fez, não vem ninguém à televisão dizer que não, eu não concordo com isto, deveria ser assim, com todo o respeito. O que não quer dizer que essa pessoa esteja contra o governo, nem coisa nenhuma, mas simplesmente não está de acordo com essa ação do governo. E o governo até pode ponderar e alterar a sua decisão. Nós precisamos de debates sobre aquilo que acontece na nação. Nós precisamos de debates sobre aquilo que queremos fazer para o futuro. Nós precisaríamos de envolver pessoas em todos esses aspectos. E é isso o que falta. No meu entender, Santo Tomé e Príncipe tem um déficit de debate, tem um déficit de análise, tem um déficit de aproveitamento de quadros nacionais, uma coisa fora de série. E nós temos alguns quadros, inclusive, que estão fora, e hoje, com a facilidade de comunicação que existe, poderiam estar a participar em debates, aparecerem, apresentar suas teses, discutirmos, e pode ser que a gente mude de opinião, mesmo eu estou convencido que devo fazer isto, se calhar amanhã, com muito debate, vou decidir fazer, se calhar, uma coisa muito mais acertada. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos estar com muitas dificuldades nos próximos anos em Santo Tomé e Príncipe. Não tenho dúvidas nenhumas. O Covid está a criar dificuldades ao mundo todo. Um país como o nosso, que depende fortemente da ajuda externa, vai ter sérias dificuldades. É momento de repensarmos tudo, chegarmos à conclusão de que não somos capazes, uns contra os outros, levar o barco. Precisamos todos remar no mesmo sentido. Para remarmos todos no mesmo sentido, precisamos de um bom capitão, de alguém que nos ajude, que nos oriente, mas alguém com alguma visão que nos diga: nós precisamos de caminhar, vamos ver o que é que a gente pode fazer nos próximos anos. Mas vão ser muito difíceis, não tenho dúvidas nenhuma. João Gomes disse que precisamos de um comandante que nos oriente, que nos guie, ou que nos ajude a traçar estratégia. Eu lembrei-me agora, o professor Hernando Lopes, na altura, quando fez um projeto de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, e ele dizia simplesmente isto, que os governos africanos, de uma maneira, quando lhes são apresentados projetos de desenvolvimento dos seus países, porque qualquer projeto requer sacrifícios, e, de uma maneira geral, escusam-se porque não estão para fazer sacrifícios. Dizem, não, nós precisamos de desenvolvimento. Ou seja, precisam de desenvolvimento sem sacrifícios. Professor, é possível fazer-se algo sem que sacrifiquemos um pouco mais? Quer dizer, tem que haver um sacrifício. O que disse o engenheiro João Gomes é verdadeiro. Quer dizer, eu acho... na minha perspectiva, e que é nessa perspectiva que o Danilo organiza esses lives, eu acho que devia ter um ambiente
favorável a isso. Por exemplo, a mim, como acadêmico, eu fico muito preocupado, por exemplo, num país onde não existe organização de congressos, tem universidade, mas não tem congresso, os alunos estudam, muitos desses quadros que vão fazer parte da política são os quadros formados no exterior ou formados lá no país. Então, eles têm que ter um sentido claro sobre o ensino, sobre a pesquisa, e como fazer transferência desse conhecimento do ponto de vista de extensão da tecnologia para levar para os pequenos produtores. Não existe debate sobre essas coisas. Entendeu? O que disse o engenheiro João Gomes, capacitação dos quadros técnicos, isso tem que ser permanente. Entendeu? Do ponto de vista de criar condições de um capital humano adequado, nacional. O que existe lá no país é meia dúzia de gente no qual nós próprios fazemos parte, que nós tivemos oportunidade de estudar, oportunidade de condições de estudar, de conseguirmos ser economistas, ser engenheiro, ser médicos, e é um grupo ainda muito pequeno comparado com o estoque da população que nós temos no país. Então, essas pessoas acabam sendo uma pequena elite, por um lado, não é uma elite econômica, talvez uma elite mais de natureza intelectual ou até cultural, e o resto, 90%, é uma camada da população totalmente amorfa e que alimenta esse ciclo de eleição e política lá no país. Então, isso também é uma visão que nós estamos a falar aqui da economia, mas o debate também deve ser um debate de natureza sociológica. Tem que ter especialista na área de sociologia também para ajudar, colaborar com essa discussão aí. Pessoal da área de psicologia social, esse pessoal também tem um papel importante a orientar do ponto de vista de condução e formulação de política. Naturalmente, estamos aqui a falar hoje, foi definir uma matriz, que é a matriz econômica, um empresário importante dentro da matriz econômica de Santo Tomé e Príncipe, e eu, que sou um acadêmico, mas também tenho algumas limitações do ponto de vista da interpretação da dinâmica que existe dentro do país, porque essa interpretação ela tem um viés econômico, ela tem um viés sociológico, ela tem um viés político, ela também tem um viés psicológico, ela tem um viés antropológico, e tudo isso são elementos que eu acho que deveria haver debate e pesquisa sobre isso para entender o homem santomense, o político santomense, e a sociedade santomense em geral, porque definir uma política de desenvolvimento sustentável passa pelo entendimento desses fatores todos, inclusive os fatores externos. Então, é uma visão colaborativa que eu tenho para, digamos assim, incentivar o debate que o Danilo está conduzindo e que o engenheiro Gomes muito bem incentivou, porque deveria ter esse tipo de coisa, congressos, seminários. Nós não temos isso, é claro, que nem tudo precisa envolver envio de cidadãos para fora do país. Muita coisa nós podemos fazer mesmo lá dentro do nosso país. Não precisa de maneira que isso tem um custo. Falando em termos de custo, quando disse para o engenheiro Gomes falou da administração pública, eu acho, por exemplo, eu tenho uma opinião. Uma vez eu estive num congresso em Angola e eu levei lá um trabalho apresentado. E o trabalho era sobre o efeito da divisão política administrativa no padrão de desenvolvimento dos países. Então, eu vejo o pessoal discutindo lá em Santo Tomé, algumas vezes eu entro no Facebook, eu vejo que Santo Tomé tem divisão política administrativa com 6 unidades administrativas, distritos e a região autônoma. Eu não vou colocar em causa a região autônoma, porque eu acho que a estrutura de política administrativa que o país tem, um país de 1000 quilômetros... Também tem que ser repensada. É exagerado. Isso envolve um custo de gestão regional muito elevado. Então, é preciso pensar nisso, porque muito dinheiro é gasto nessa gestão aí, gestão do distrital, do sistema de transporte, câmara distrital, essas coisas também eu acho que devem ter objeto de análise, que eles têm... Vamos analisar todos esses temas numa próxima vez. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo. Eu ia trazer aqui 2 questões muito rapidamente. Engenheiro João Gomes, os trabalhadores, para desempenhar melhor as suas funções, precisam de incentivos. Um dos incentivos é o salário. O salário médio em Santo Tomé e Príncipe, o salário médio anda à volta, o salário mínimo em Santo Tomé e Príncipe anda à volta de 60 euros.
ou 1.250 dólares. 1.250 dólares, se é que eu estou, se estou a fazer bem as contas. Sim, o salário mínimo está perto disso. Exato. Com este salário mínimo, como é que um cidadão consegue, vou usar mesmo a linguagem, sobreviver, não morrer em São Tomé e Príncipe? Bom, isso é uma questão muito complexa. Há quem tenha um salário de 1.250 dólares e trabalha e vive. Mas há outros que nem sequer têm esse emprego. Portanto, há que também olhar para isso. E se calhar anda a deambular nas ruas e ganha metade disso. E também sobrevive. Portanto, a questão de salário é uma questão muito complexa. Tem que ter muito cuidado. Com as reformas que é necessário fazer, tudo isto vai se alterar. Mas vai-se alterar profundamente tudo isto quando a economia crescer. Não se pode aumentar os salários para resolver o problema da sobrevivência, digamos, dos trabalhadores, quando há um déficit de emprego muito grande. Portanto, tem que se ter muito cuidado, porque vamos supor que amanhã o governo diga, bom, o salário mínimo já não são 1.200 dólares, vamos duplicar o salário mínimo. O que é que vai acontecer? Muitas empresas vão à falência. E a irem à falência, são menos empregos, são mais empregos que vão desaparecer. Vamos ter menos emprego. Ou seja, é uma questão complexa, tem que ser vista com muito cuidado e aí, com o aumento da competitividade, as empresas vão pagando cada vez mais aos seus funcionários, aos seus empregados, e, sobretudo, procurando atrair os melhores, os mais capacitados para as suas empresas. Portanto, temos que fazer crescer o mercado de emprego. É isso que tem que crescer. A economia tem que crescer. A solução passa pelo crescimento da economia. Onde há uma economia muito pequena, reduzida, com um grande índice de informalidade, os salários vão ser sempre baixos. Mas, se houver investimento externo, se houver mais oferta de emprego, podem crer que os salários vão começar a crescer, naturalmente. Portanto, a questão tem que ser abordada mais nessa perspectiva do que se esse salário será ou não suficiente para ele sobreviver. Porque sabemos de antemão, de facto, com um salário tão baixo é muito difícil viver-se o mês inteiro. Mas as pessoas... Mas também pode ser pelo facto de ele ter este salário, ele é obrigado a não prestar, a não pôr o seu foco de atenção no emprego onde está, procurando uma outra forma de sobreviver. Logo também a empresa... Não, as empresas que têm mais rendimentos, que são essas empresas onde os seus trabalhadores têm o foco para a produção e aumentam a produtividade, essas empresas pagam mais. Também não há dúvidas. Não pagam o mínimo. Porque se pagar o mínimo, não conseguem atrair aqueles trabalhadores de melhores capacitados. Portanto, aqui, em São Tomé e Príncipe, temos empresas cujos salários mínimos não são esses. São Sim, não, mas eu falei do salário mínimo nacional. Salário mínimo nacional definido. Exato. O mínimo nacional é aquilo que está estabelecido, abaixo do qual não deve ser. Mas e há muitas empresas que, de facto, a empresa para a função pública paga isso. Mas há empresas que pagam mais. Há serviços que pagam mais. Porque querem quadros mais qualificados. Portanto, quanto mais empresas, quanto mais investimentos houver e mais procura de trabalho qualificado, mais os salários vão subindo. Os salários sobem um pouco em função disso. Agora, também, complementando uma complementação, eu concordo, mas se nós pegarmos os países insulares, que tem muitos aí na região do Caribe, da América Latina, e alguns países aí no Índico, nós vamos pegar o grupo desses países, no qual inclui também Cabo Verde. A nossa produtividade, no caso do São Tomé e Príncipe, é muito baixa.
E nós temos alguns indicadores importantes que dá para a gente observar o nível da produtividade. Então, quer dizer, nós temos um exército lá em São Tomé que é quase de produtividade quase negativa, é um indivíduo que não consegue produzir. Entendeu? Então, a produtividade tão baixa, e quando nós falamos de salário, é verdade que avaliar as condições digna minimamente de sustentação de uma família, isso é uma questão humanitária. Eu acho que é importante essa observação, mas quando nós falamos disso, nós temos que também observar a produtividade do indivíduo. Então, um ambiente onde não há produtividade, esse aspecto eu acho que é muito importante nós discutirmos também no futuro, quer dizer, a ideia do trabalho. Eu acho que na época que eu estive lá em Santo Tomé, o trabalho e disciplina eram coisas que diziam trabalho e disciplina, aquelas palavras de ordem. Eu acho que o sentido do trabalho é uma coisa muito importante para desenvolver o país. Professor Henrique, o que é que se ensina nas faculdades e que os economistas santomenses ainda não entenderam? Olha, quer dizer, depende da escola. Eu quero dizer... Depende da escola, né? Porque tem escolas, tem vertentes de escola de economia, né? Então, o bom aproveitamento daquilo que se ensina num currículo bom de economia, ele por si só não resolve o problema. Depende também do indivíduo, da pessoa, de qual é o nível da sua formação política, como que ele entende o fenômeno social que o envolve. Porque só a economia em si também não resolve o problema. Dentro da economia nós temos uma série de vertentes. E a vertente que domina o mundo hoje, que é a nossa vertente mais de natureza convencional, neoclássica, ela prega algumas ideias, e a ideia de sociabilização do indivíduo não é importante. O que é importante é, por exemplo, faz um programa de reforma agrária, se o indivíduo for bom, competitivo, produtivo, ele é incluído. Se o indivíduo não for bom, competitivo, ele é simplesmente excluído. Então, essa visão, ela por si só, não garante o processo de desenvolvimento do país. Você precisa de ter uma visão produtiva, equidade social. Eu acho que é nessa perspectiva que o Danilo está falando. Então, no currículo você tem uma série de coisas dentro de um currículo do curso de economia. Precisa que o indivíduo enxerga essas particularidades. É exatamente isto que eu quero dizer, porque vou só, até para nós acabarmos, estamos aqui a chegar também já mesmo à parte final. Nós estamos subordinados ou estamos confinados às indicações, às orientações do Banco Mundial, FMI, a mais de, julgo que foi desde os anos 85, entre 85 e 87, ainda era o Prudêncio Rita, governador do banco. Não conseguimos de lá sair. Nada, não se nota nenhum exercício no sentido de lá sair. Como é que nós conseguiremos algum dia libertar-nos desta rede onde nós estamos presos? Esta é uma pergunta para os dois, para acabarmos, para depois voltarmos numa próxima oportunidade a falar. Eu aproveitaria para dizer que o problema não está que nós não tenhamos economistas bem formados no país. A nossa economia vai mal, não é porque tenhamos maus economistas. Nós temos bons economistas, somos capazes de manter também maus economistas, acredito, como em todas as profissões, há os bons, há os médios e há os maus. Mas o problema é o enquadramento dos economistas. O problema é o enquadramento salve-se o plurinarismo, dos quadros técnicos que existem no país. Portanto, nós o que precisaríamos, de facto, é de ter políticas corretas, uma liderança que nos pudesse aproveitar as competências técnicas que existem, quer internas, como fora do país. Nós temos muitos quadros fora do país. Portanto, precisamos de uma liderança que possa aglutinar
todas essas competências para desenhar um plano de desenvolvimento estratégico para as ilhas. Isto é fundamental. Portanto, e é isto, de facto, que nos falta. Obrigado. Quer dizer, a ideia muito bem, eu concordo que há um processo de alocação inadequada que é resultado da política também, do Estado e tal. Bom, mas é verdade. Agora, o que o Banco Mundial e o FMI fazem, que eles, na verdade, fazem parte da governança das finanças globais, tanto finanças do ponto de vista do sistema financeiro, tanto do ponto de vista do financiamento do desenvolvimento, no caso do Banco Mundial, os economistas nacionais não têm que absorver pura e simplesmente aqueles ensinamentos deles. Deve haver, sobretudo, uma visão nacionalista do desenvolvimento. Essa é a visão que tem que ter para contrabalançar as diretrizes do FMI e do Banco Mundial. Quer dizer, muitas vezes a formulação da política do Banco Mundial e do FMI, elas são minimamente adequadas, mas o ajustamento nacional depende do espírito nacionalista do desenvolvimento. Isso é que muitas vezes falta nos nossos quadros, não só dos economistas, mas dos outros quadros em geral, que fazem parte desse bojo, que é o bojo operacional desses projetos. Porque, por exemplo, na mudança estrutural que houve lá em Moçambique, a orientação do Banco Mundial era de privatização do sistema de ensino em Moçambique. E, naturalmente, em Moçambique, grande parte da população não tem condições mínimas de financiar, de pagar os estudos. Resultado, depois de uma década, a taxa do analfabetismo aumentou lá em Moçambique. Então, isso depende muito da visão, do que disse João Gomes, da liderança política e do corpo operacional, que faz parte da estrutura de governança institucional, e ter uma visão estratégica de desenvolvimento que tem prioritariamente considerar os objetivos do desenvolvimento nacional. E aí dá para eles fazerem esse ajustamento e não absorver pura e simplesmente aquelas orientações que vêm do FMI e do Banco Mundial. Então, essa é a ideia que tem que ter. Essa é a ideia que tem que ter. Eu não sei se deu para complementar a ideia que perguntou. Julgo que complementou, tinha imensas perguntas para fazer, os ouvintes puseram imensas perguntas, desde a implementação do IVA, o aumento do desemprego, a uma série de outras questões que poderia aqui expor, mas isto levaria-nos toda uma eternidade aqui a estar a debater. Aos dois, quero agradecer aqui aos dois pela vossa disponibilidade em partilhar os vossos saberes, conhecimentos e experiências com todos nós, fazendo voto de que, de facto, que as vossas palavras sirvam aqui para as reflexões futuras dos nossos dirigentes, dos nossos novos quadros de estudantes e de todos. É isso que eu quero aqui dizer. Agradeço ao engenheiro João Gomes pela sua disponibilidade e desejo um bom jantar. Um bocado tarde, mas um bom jantar. Assim também ao professor Henrique, neste caso, um bom jantar. Agradeço também a sua disponibilidade. Vamos falando mais. A todos vós, um grande abraço. Eu continuarei aqui só para fazer o fecho desta nossa conversa. Ficou aqui o espírito global deste encontro, desta conferência, posso considerar uma conferência em que nós tivemos dois excelentes oradores. Nós, na próxima semana, vamos ter, na mesma hora, às 21h30, vamos ter aqui o professor também, ele economista, o Armindo Espírito Santo e a empresária Elizabeth Carvalho. Vamos ter na nossa próxima intervenção. Quanto a hoje, o que ficou aqui, claro, é que nós precisamos em São Tomé e Príncipe, de facto, de ter procurar ter políticas sérias e credíveis. Precisamos unir os esforços, todos nós, independentemente da nossa cor política, da nossa convicção, e mesmo dos nossos credos religiosos. Precisamos encontrar, o nosso país precisa reencontrar-se. E para reencontrar-se é preciso que haja uma disponibilização e vontade de todos nós. Da minha parte,
Fica aqui toda a disponibilidade para colaborar. Vamos trazer aqui aqueles dois, conforme eu aqui disse. Vamos ver se no futuro o nosso país aproveita todo o potencial diferencial econômico que tem e também com os aspectos geoestratégicos de grandes valias que nós temos, conforme frisou aqui o engenheiro João Gomes. Um grande abraço a todos, até a próxima. Próxima sexta-feira estão convidados de novo aqui estar às 21h30, hora de Portugal, às 20h30, hora de Santo Tomé, às 17h30, hora do Brasil. Um grande abraço. Bem-aja.